Jinshu, chefe do departamento de supervisão da associação, chegou ao local, acompanhado por 7 caçadores de elite. Guiados por uma funcionária da associação, avançaram com passos firmes e disciplinados. Apesar da seriedade em seu rosto, Jinshu sabia que aqueles reforços dificilmente fariam diferença diante da ameaça que Sung Jin-woo enfrentava. Estavam ali apenas por precaução, caso algo saísse do controle. Ao se aproximar do portal, Jinshu foi tomado por um choque. Seus olhos se arregalaram diante da pressão mágica que escapava da do Jeon. Um dos caçadores, ao notar sua reação, o chamou com preocupação, mas Jinshu sequer respondeu. A sombra colossal da estátua-deus começava a se manifestar, espalhando uma presença sufocante ao redor. Preocupado com o nível de poder envolvido, Jinshu perguntou a um subordinado se alguma grande guilda estava se mobilizando. Recebeu a resposta de que a guilda Hunters já se movia, com Choi Jong-in e Hao In prontos para agir. Sem perder tempo, Jinshu ordenou um pedido de emergência à guilda. Enquanto observava o fluxo de mana, seu olhar ficou ainda mais tenso. Em silêncio, questionava-se sobre quem realmente era Sung Jin-woo. Dentro do portal, a luta já havia começado. Jin-woo e o arquiteto se encaravam em silêncio. A tensão era cortante. Então, de repente, o arquiteto avançou com velocidade extrema. Antes que Jin-woo pudesse reagir, foi atingido por uma sequência de golpes e lançado ao chão, com violência, espalhando destroços ao redor. Ofegante, Jin-woo esquivou de mais um ataque, mas não teve tempo de respirar. A ofensiva brutal continuava. Ele bloqueava os golpes com esforço, o que surpreendeu o arquiteto, que com um sorriso reconheceu que o caçador estava superando suas expectativas. Jin-woo respondeu com velocidade e determinação, atravessando o campo de batalha e acertando um golpe direto e poderoso. O arquiteto, animado, admitiu que jamais pensou que lutar contra um humano pudesse ser tão interessante e completou, surpreso, que jamais imaginaria encontrar um oponente digno entre os mortais. Mesmo com parte do rosto destruído, manteve o sorriso e se mostrou ainda mais intrigado. Enquanto isso, Jin-woo pensava, firme. Recordava-se de que havia sido chamado ali ao atingir o nível 101 e se perguntava se aquilo realmente era o suficiente para derrotá-lo, mas a resposta vinha de dentro. Ele acreditava que sim. Fitando o inimigo, Jin-woo exigiu respostas. Queria saber por que o sistema havia sido criado, porque ele foi escolhido como jogador e o que afinal estava acontecendo com o mundo. O arquiteto, com um sorriso sombrio e caindo do céu, apenas provocou, insinuando que Jin-woo achava que obteria essas respostas ao matá-lo. Enquanto se movimentava, Jin-woo refletia. Concluiu que ataques corpo a corpo à distância eram inúteis, e então ativou a habilidade Autoridade do Monarca. Suas sombras se estenderam prontas para o ataque. O arquiteto, no entanto, zombava da tentativa, dizendo que era inútil atacá-lo à distância. Jin-woo analisou o resultado do golpe e percebeu algo preocupante. O arquiteto podia usar as mesmas habilidades que ele. Correndo pelo campo de batalha, entendeu que nem mesmo ataques de longa distância seriam eficazes. A estátua confiante murmurava que nada importava, pois o resultado já estava determinado desde o início. Com precisão absoluta, avançou com suas múltiplas armas. Jin-woo observava com sua adaga. Queria entender como aquele plano tão meticuloso havia sido possível e como alguém como ele havia concedido tanto poder. A resposta veio fria e direta. O arquiteto não havia escolhido. Ele foi apenas o criador do sistema de fortalecimento. Seu plano, segundo ele, era perfeito. Diante disso, Jin-woo estreitou os olhos. Não havia tempo para mais perguntas, só restava atacar diretamente. A estátua saltou com suas armas e bradou que lutaria até que o tempo acabasse. O impacto de sua aterrissagem fez o chão tremer. Golpes sagrados cortavam o ar, deixando rastros de luz. No meio da destruição, surgiu uma esfera de energia. Jin-woo a observou, intrigado.
tentando entender o que era aquilo. A batalha prosseguia, mas algo mudava. Jin Yu começou a sentir os movimentos do inimigo. Os ataques tornaram-se imprevisíveis. Seus sentidos estavam se aguçando. Ele percebia isso com clareza. Agora conseguia identificar cada arma que se aproximava: espada, lança, clava, martelo, machado, e com isso passou a prever cada investida. O ritmo do combate mudava. Os ataques do arquiteto pareciam mais lentos. Jin Yu desviava com precisão impressionante. Pela primeira vez, o arquiteto se surpreendeu. Notou que Jin Yu estava bloqueando seus ataques com pura força física. A constatação era clara: o jogador havia transcendido o sistema. E pior, ainda estava ficando mais rápido. As sombras se multiplicaram, os golpes de Jin Yu tornaram-se ofensivos e uma das armas do arquiteto caiu. O equilíbrio do combate foi quebrado. Mesmo no corpo falso, o arquiteto sentiu o impacto e cambaleou. Ele então admitiu com voz menos arrogante que havia um motivo para Jin Yu ter sido escolhido. Já não havia superioridade em seu tom, apenas reconhecimento. Diante dele agora estava um verdadeiro oponente. Nesse momento, algo mais profundo despertou no arquiteto. Ele começou a entender. Jin Yu também possuía aquilo. O medo se estampou em seu olhar. Sentia ódio, sim, mas era movido principalmente pela incredulidade. Não aceitava que um mero humano ousasse enfrentá-lo daquele jeito. A máscara do arquiteto se rompeu. A autoridade que carregava se esvazia. Tempo restante 3 minutos e 45. O tempo corria, mas agora contra o Deus. 3 minutos e 31, 3 minutos e 20. Ele ativou novamente a autoridade do monarca. A pressão de suas sombras afastou os soldados de pedra. Com 1 minuto 3 e 15, ele avançou com um raio, desviou dos ataques e esmagou tudo ao seu redor com a força da velocidade. Nos minutos 3 e 2, saltou pelos escombros e cravou sua lâmina na estátua, forçando o arquiteto a recuar. 2 minutos e 40, seus olhos encontraram a estátua com escudo, a mesma que havia matado caçadores no teste anterior. Tomado pela raiva, Jin Yu desferiu um golpe certeiro em sua cabeça, rachando-a. 2 minutos e 21, o ataque continuava. Com brutalidade, ele despedaçou a estátua. 2 minutos e 13, quando a poeira baixou, ela admitiu sua derrota. 2 minutos e 11, a estátua com os olhos vermelhos fixou o olhar em Jin Yu e declarou o fim do teste. Ao redor, apenas os destroços do campo de batalha restavam. Jin Yu estava ferido, mas de pé. Não era apenas o vencedor, era alguém transformado. A contagem ainda corria, mas a provação, enfim, havia terminado. A batalha terminou. Jin Yu havia enfrentado um deus e vencido.